Profeta Ezequiel 2. Eu vou ler o capítulo 2 todo e vou ler o 3 até o 3. Quero que vocês se localizem. Amém? Ezequiel 2, profeta Ezequiel. Está lá no Antigo Testamento, perto de Jeremias. Amém? Segue o texto. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo, e ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e vocês lhe dirão: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que deles disserem, mesmo que você esteja entre a sarça e espinhos e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritos lamentações e gemidos e ais. Ainda me disse: Filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer, e me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Até aqui. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu infinito amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, agradecemos ao Senhor porque, Pai, há profeta nos dias de hoje. Pai, a tua palavra, ela é digna de toda aceitação. A tua palavra é alimento doce como mel. Pai, que o teu Espírito Santo, que somente o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, trazendo aqui graça, trazendo favor, trazendo direção, trazendo restauração, trazendo cura, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, eu fico impressionado
eu queria que você estivesse muito atento. Quem não esteve domingo passado, não precisa se manifestar não. Quem não esteve domingo passado, quem não assistiu ou escutou o culto pela rede social de domingo passado, eu queria convidar você ainda a se alimentar daquela palavra. Ela está numa sequência dessa. Ela foi ministrada sobre Ezequiel 1, e é um processo, e você vai entender isso aqui hoje. Irmãos, e eu creio com muito profundo e com muito esmero que eu tenho cuidado com a palavra, e eu creio que o Senhor está fazendo, e vai fazer, e já começou a operar sobre cada vida. A mensagem de domingo, a ideia, a direção do Espírito Santo sobre o livro de Ezequiel, porque Ezequiel significa o Deus que fortalece, fala de uma restauração à glória de Deus ao povo, trazer a igreja ao arrependimento, a um desejo de restauração dessa glória. Deus não muda, Deus é imutável, mas nós mudamos. Em Ezequiel 2, nós vamos ver o próprio Deus chamando o povo de Israel de casa rebelde, ou de filhos que romperam com a santidade, com a caminhada, com a forma de ser filhos de Deus. Então é preciso trazer esse povo de volta. É preciso trazer uma direção. E nesse contexto, eu queria que eu e você, entendesse a importância de coisas muito profundas que foram ministradas no domingo passado. Falei sobre seres espirituais, sobre visões espirituais. Expliquei o que são elas com uma linha teológica muito bem equilibrada, e com essa visão eu queria que nós pudéssemos pensar nesse Deus que fortalece. Mas quando Deus fortalece, Ele tem uma visão. Nós vimos no capítulo 1, uma visão. Hoje no capítulo 2, o que nós lemos é um chamado. E você só pode atender um chamado quando você entendeu a visão. Quando você não entende a visão, você não consegue seguir o chamado. Você não vai executar a missão. Entenda que em Ezequiel 1 foi definido, eu expliquei a história de Ezequiel. Ezequiel era para ser sacerdote. Ezequiel se preparou, fez Enem, formou na faculdade, exerceu medicina, estudou ali vários anos, e na hora dele ir para o bloco cirúrgico, chamaram ele para ser profeta. Eu estou fazendo assim para te contextualizar. E eu falei que muita gente prepara para muita coisa, mas Deus vai te usar onde Ele quer. E eu creio que Deus está fazendo isso no nosso meio. Deus vai te colocar em lugares novos. Irmãos, a coisa que eu tenho prazer, estava conversando ontem com a Brenda, e ela falou assim: pastor, eu quero tocar bateria. Eu falei: que bênção, toca. Deus quer fazer coisas novas. Deus vai fazer coisas novas. Se creres, verás a glória dos céus. Quando o Senhor chega para Ezequiel
sacerdote, a profeta, ele tem toda a sua vida alterada e o Senhor lhe dá a ele uma visão espiritual. E essa visão consiste em seguir o Evangelho e andar para frente e não se desviar dele. Eu falei que o sacerdote, ele tem em si escutar o povo e apresentar o povo diante de Deus. Então, Ezequiel foi treinado, preparado, ele fez sua graduação, sua pós-graduação em ouvir o povo e apresentar o povo diante de Deus. E agora ele é profeta. O profeta escuta Deus para falar com o povo. Mudou tudo. E talvez aqui muitos tenham o hábito de escutar a Deus, mas é preciso agora falar com o povo. Talvez aqui muitos tenham falado com o povo, mas é preciso escutar a Deus, porque cada um de nós aqui estamos numa etapa espiritual com Deus, num processo. E quando você começa a ler o capítulo 2, verso 1, esta voz me disse. Que voz, pastor? Uma voz que eu não conheço, uma voz que eu não fui preparado, uma voz que eu ainda não tenho experiência, não me ensinaram a ouvir essa voz, porque eu aprendi a ouvir o povo. Esta voz me disse. Que voz? E veja que isso está ligado ainda no final do capítulo 1. Ao ver isto, ou seja, toda aquela revelação, toda aquela visão, ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Mas ele não sabia quem falava em sua essência, ele não tinha uma intimidade com quem estava falando. E é preciso, hoje eu quero despertar você como igreja, é preciso que eu e você saibamos ouvir a voz do Senhor. O mundo jaz no maligno, e por isso eu preciso saber ouvir a voz do Senhor. Até quando nós vamos ser marionetes de falsos pastores em rede social, acreditar em tudo, achar que tudo é lindo, que tudo é certo, que tudo é profético? Por que comer na rede social e não na palavra? Por que não alimentar da palavra? Quando Deus chama, Ele vai te dar uma visão. Queridos, eu tenho uma visão sobre o Moriá. Eu tenho uma visão sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. Se eu não tiver essa visão, eu não consigo atender o meu chamado. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar é lá mesmo. Se você não tiver uma visão ministerial para a sua vida espiritual, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você vai continuar rodando. É preciso contemplar a voz de Deus, discernir a voz de Deus, entender a voz de Deus, saber quem nos chama. Irmãos, quinta-feira trouxe uma palavra aqui, Ezequiel, sobre aprender a ouvir, saber ouvir. Que palavra! Esta voz me disse: filho do homem, fique em pé. Queridos, é preciso entender, fique de pé
Sempre Deus espera um posicionamento seu e meu. Quando Deus fala com você, automaticamente Ele espera um posicionamento seu. Hoje a palavra está sendo ministrada aqui essa noite. A cada um de nós é dado duas condições: permanecer no lugar de conforto ou ficar de pé. É uma decisão pessoal. Quando você fica de pé, quando você se posiciona, está aí, continua o texto: enquanto falava comigo, verso 2, o Espírito Santo entrou em mim. O Espírito Santo entrou em mim. Queridos, é preciso entender aqui algumas coisas. Você pode ter visão, você pode ter um chamado, mas se você não se levantar em direção para receber o Espírito Santo, nada vai acontecer, nada vai mudar, porque Deus respeita o seu posicionamento, Deus respeita a sua decisão. Isso chama livre-arbítrio. Desculpa, Brenda, falar de você de novo, mas se a Brenda quer tocar bateria, ela vai ter que passar por um aprendizado, vai ter que passar por uma dedicação, tem que sair da zona do eu quero ou eu espero. Qual é o caminho? Eu tenho uma visão, louvar. Agora eu tenho um processo e eu vou caminhar nesse processo. E qualquer coisa na nossa vida espiritual vai passar por isso. Quando nós nos levantamos, o Espírito Santo vem sobre nós. Queridos, eu queria falar uma coisa com você sobre o enchimento do Espírito Santo. Eu abro aspas desse conteúdo, Ezequiel. Não estou mudando o texto, mas para você entender. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós, como batistas, nós não cremos que o Espírito Santo é uma força. Ele não é 100 kVA de força, 200 kVA, 13.000 kVA. O Espírito Santo não se mede em quantidade. Talvez para você entender, eu falei de força, eu vou falar de litro. 1 litro de Deus dentro de mim, 5 litros de Deus, 10 litros de Deus. Então eu que sou mais gordinho, vai caber mais de Deus? Não. Pastor, como é que é isso? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Aqui o texto é muito claro. Enquanto falava comigo, o Espírito Santo entrou em mim. Não há uma obra, o Espírito Santo não faz meia obra, ele não começa uma obra para poder ele encher. A questão é que nós fracionamos o nosso espaço dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo é pleno em você, quando você esvazia do mundo, quando você desconecta das coisas do mundo, quando você enche de Deus, é diferente. Uma coisa é relacionamento, é experiência e vivência. Ter o Espírito Santo ou não ter, não é um Espírito Santo fracionado. Quando você entende a mensagem, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo pleno. O que vai mudar
é o tanto do mundo que habita a sua alma. Porque Ele é indivisível. O Espírito Santo é uma pessoa. Ou Ele está, ou Ele não está em você. Para você entender, eu vivo o meu casamento pleno. Eu não divido o meu relacionamento com outras emoções fora. Os meus desejos, meus anseios é para com a minha esposa. E eu aprofundo o meu relacionamento com ela. É preciso eu e você entender o que é esse enchimento do Espírito. E Ezequiel não poderia fazer nada se ele não fosse cheio do Espírito Santo. Abra comigo em Atos 1, Novo Testamento, quinto livro do Novo Testamento, Atos 1. Enquanto você se localiza, havia passado o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem agora Atos, ou os atos, as ações ali dos discípulos. E agora em Atos, o que nós temos? Jesus foi assunto ao céu, e agora ali os servos do Senhor, a igreja do Senhor, precisa avançar. Mas como avançar? Veja que logo em Atos 1, o Senhor Deus tem um cuidado de quê? Olha aí, Atos 1:6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus é assunto ao céu, e para que a igreja fosse vencedora, para que nós pudéssemos continuar e sermos chamados cristãos, é preciso do Espírito Santo. Ezequiel não faria nada se não fosse pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo veio sobre ele, e o Espírito Santo plenamente veio sobre ele. Volta comigo em Ezequiel. O Espírito Santo não é fracionado. Tire o mundo do seu interior para ser cheio do Espírito Santo. Verso 3: ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes. Olha que profundo. Os discípulos só foram enviados quando foram cheios do Espírito Santo. Agora nós vemos Ezequiel sendo cheio do Espírito Santo para quê? Para ser enviado. Capítulo 1, uma visão. Capítulo 2, um chamado, uma unção. Queridos, é preciso despertar essa noite aqui esse enchimento do Espírito Santo. Você precisa entender que você precisa do Espírito Santo. Você tem uma visão sobre a sua casa, você precisa do Espírito Santo. Você tem uma visão sobre os seus negócios, você precisa do Espírito Santo. Queridos, quinta-feira cheguei aqui correndo para o culto, porque eu estava num consultório odontológico,
E o casal que me recebeu na clínica lá, odontológica, falando comigo, são cristãos. Pastor, nós estamos preocupados porque não dá para ser só um consultório odontológico. As pessoas chegam aqui e a gente precisa falar para elas. E eu sinto necessidade de direção. Ou seja, ter uma visão. E ali eu fui orar com eles. Qual é a visão do seu negócio? Qual é a visão da sua casa? Queridos, é preciso hoje a igreja se despertar. Precisamos despertar para aquilo que o Senhor quer fazer e usar. Não existe visão e chamado para quem não quer obedecer uma missão. É preciso de um posicionamento. Ele me disse: filho do homem, eu vou enviá-los aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e os pais deles se revoltaram contra mim até o presente dia. Que nos dias de hoje as pessoas se colocam à margem. Essa palavra rebelde, ela é muito dura. Mas a verdade, o que o texto está dizendo, olha, os pais e os filhos estão indiferentes às coisas do Senhor. E aí você olha um consultório odontológico preocupado em atender vidas. Em outras palavras, em ser igreja. E eu creio que Deus vai fazer em muitos. Em muitos. Verso 4. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-lo até eles, e você lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Queridos, quando o texto, presta muita atenção, quando o texto está dizendo, os filhos têm a mente fechada e o coração, Deus está preocupado com a geração atual. A anterior, os pais, ele já deu por perdido. Eu vou te enviar os filhos, porque eu já estou desistindo dos pais. Que palavra dura. Os filhos é a geração hoje, é aquela que ouve a palavra, é aquela que vai se posicionar, é aquela que vai se levantar, é aquela que quer ser mudada, é aquela que quer ser transformada. Os filhos são a geração atual. Eu te falei do culto de domingo passado e eu abri o culto lendo Ezequiel capítulo 18. Vão lá comigo, por favor. Ezequiel 18, verso 31. Diz assim: livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam e vivam. Eu queria destacar aqui, eu acabei de falar de filhos e de uma geração perdida, mas eu quero dizer para você, Deus não tem prazer na morte dos seus filhos. Deus não tem prazer em perder uma geração.
livrem-se de todas as transgressões. Isso é algo pessoal, é eu que me livro. É como o processo de ficar em pé, é uma decisão. E aqui, façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Se apegue a essa palavra, fazer um coração novo e um espírito novo, para viver o novo do Senhor, para viver o sobrenatural, para conseguir entender a visão, a missão e o chamado. É preciso desse coração novo, desse espírito novo. E o texto é muito claro: façam para vocês um coração novo e um espírito novo. E agora eu quero voltar de novo em Ezequiel 2. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. O que eles precisam fazer? Um coração novo. É preciso buscar esse coração novo. Ezequiel 18 está respondendo à necessidade. Olha, ó igreja, olha, ó povo de Israel, olha, filhos de Deus, vocês que têm esse coração endurecido, essa mente fechada, tragam para vocês um coração novo. Tragam para vocês uma mente aberta ao novo de Deus. Permita que o Senhor faça na sua vida. É preciso saber que há profetas nesses dias, verso 5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes, saberão que há um profeta no meio deles. Queridos, eu queria que você entendesse aqui um pouco. Ora, eu me coloco no texto como seu pastor, como profeta, mas não há da parte de Deus uma diferença. Eu não sou mais importante para Deus, você não é menos importante para Deus. E essa palavra é para mim e para você. O mundo lá fora, as pessoas que estão à margem do Evangelho, precisa saber que neste lugar aqui há profetas e profetisas do Senhor. O Senhor quer usar você, seja na escola, no trabalho, no salão, no Uber, onde você estiver. O Senhor quer levantar aqui essa noite profetas e profetisas. Muito fraco. O Senhor quer levantar profetas e profetisas aqui essa noite. Amém. Glória a Deus. O Senhor tem um projeto para a igreja. E eu não sou escolhido para ser o personagem principal de um filme. Isso é para mim e para você. A mensagem que está sendo pregada aqui, ela é para mim e para você. É preciso de um posicionamento, é preciso ficar de pé, é preciso acordar, é trazer esse coração novo, dar uma chacoalhada na cabeça e que é o novo do Senhor, porque senão amanhã você vai estar envolto à mesmice. Talvez muita coisa que está acontecendo na sua casa, em sua volta, no trabalho, é para destronar você desse conforto, é para colocar você num lugar diferente. Porque Deus não usaria você? Quem é você? Será que você é casa rebelde? Eu não creio. É preciso trazer algo novo, um ser novo, um coração aberto e não um coração endurecido, uma mente aberta, não uma mente fechada, e é você que vai se reconstruir no Senhor.
É você que vai entender que tem uma visão para você, tem uma visão para esses dias, tem uma visão para a igreja, tem uma visão para Moriá. Cada um de nós vai se colocar num lugar que o Senhor coloque você à frente. Se coloque de pé. Receba essa palavra essa noite. Verso 6: você, igreja, ou você, filho do homem, como no texto, não tenha medo. Não tenha medo desse novo, não tenha medo dessa adversidade, não tenha medo das coisas que vão aparecer, mesmo que você esteja entre sarças, em espinhos, no meio de escorpiões. Se posicione, levante-se, desperte-se. Nós não somos medidos pelo Senhor por condições financeiras, por tamanho, por cor. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Pastor, mas eu não sei o que falar. Eu entendi a visão. Andar para frente, não desviar, permanecer firme. Eu entendi que eu tenho um evangelho, eu entendi a palavra, eu entendi a unidade, que se caminha, cristão caminha com a palavra. Culto de domingo passado, eu entendi, mas eu não sei me colocar nesse lugar. Verso 7: o que você deve fazer? Vocês lhe dirão as minhas palavras. Seja a boca de Deus. O Senhor não quer que você fale de você. Você não vai ganhar ninguém para Jesus falando do seu pastor. Você não vai ganhar ninguém para Jesus falando da sua igreja. A única coisa que deve estar na sua boca é a palavra. É a palavra. Você lhe dirás as minhas palavras. Tem palavra de Deus na sua boca? Tem palavra de Deus na sua boca? Eu tenho uma visão, eu tenho um chamado, e eu não estou falando de chamado pastoral. Todos nós temos um chamado: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo cristão tem um chamado. Ficar de pé, receber o Espírito Santo é uma decisão. Pastor, mas eu já passei por isso, eu já vivi isso. Eu sei. Por isso que é preciso renovação. Renovação de mente. Renovação de alma. Renovação de espírito com M. Porque o Espírito Santo que habita em você é o mesmo. O discurso cristão é a palavra, as minhas palavras. Verso 8: você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Você que está aqui essa noite, eu não vou ler o que está aqui não, lê na sua Bíblia aí. Eu não vim aqui acusar ninguém, eu não vim aqui chamar ninguém disso aqui. Deus colocou isso no meu coração. Você vai colocar quem é você. Acompanha comigo que você vai entender o que eu estou falando. Você, filho do homem, você servo, você cristão, presta atenção, não seja 3 pontinhos como as outras pessoas.
Não seja como as outras pessoas. Deus não chamou você para ser igual aos outros. Deus não chamou a nossa juventude para ser igual aos outros. Deus não chamou a nossa juventude para ser melhor do que os outros no mundo. Deus chamou os nossos filhos para serem servos. Deus chamou a nossa geração para servir, para ser servo. Há uma geração hoje que o Senhor está falando ao coração dela. Seja do mais novo ao mais ancião. Não endureça o seu coração. Não seja isso aqui que a Bíblia está dizendo. Mas, parte B do versículo continua: abra a boca e coma do que eu vou lhe dar. Deus está falando com o profeta Ezequiel: abra a boca e coma do que eu vou te dar. Irmãos, abra a boca essa noite e coma essa palavra. Coma essa palavra. Alimente dessa palavra. Você precisa dessa palavra. Nós precisamos dessa palavra. A geração que você está, as pessoas que estão próximo a você, precisa dessa palavra. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Será que Deus tem algo ruim para nós? Diz a Escritura que eu, que sou um pai terreno, sei dar boas dádivas ao meu filho. Que dirá Deus? Será que Deus vai me dar veneno? Será que Deus vai te dar alguma coisa que faça mal? Abra a boca e coma, que eu vou lhe dar. Queridos, hoje nós comemos de tudo que vem à mesa, do que as pessoas falam, do que as pessoas colocam na rede social. Eu fiz um desabafo aqui domingo passado. Gravei um vídeo de 2 minutos. Falando com a igreja: queridos, eu preciso que você me empreste 2 minutos seu. Ouça esse vídeo. Até hoje de tarde esse vídeo tinha 29 visualizações. Não precisa ver mais, já passou. Mas se fosse uma piada, se fosse de PT, de Bolsonaro, teriam assistido. Se fosse 15 minutos, tinha assistido. É um vídeo meu, é uma imagem minha, é eu falando, entregando um recado para você. E aí eu pergunto: será que há casa rebelde no nosso meio? Aí cada um se posiciona. Queridos, eu quero te dizer para você: eu sou profeta neste lugar. Eu sou profeta neste lugar. Eu sou boca de Deus na sua vida e na sua casa. É preciso entender as posições. Deus não tem preferência na minha vida em relação à sua. Mas há uma responsabilidade que a mim me foi colocada para estar neste lugar. E que vale. E que é bom. E eu não volto para trás. E eu não vou olhar para o lado. Vai escutar a mensagem de domingo e eu sigo para a direção, eu sigo para frente. Há profeta aqui neste lugar. É preciso saber que há profeta nos dias de hoje. É preciso saber que há um posicionamento firme. O mundo lá fora precisa saber que há um posicionamento firme. E eu não estou falando de um radicalismo. Eu estou falando de postura, posicionamento.
uma mente de entender o que é Evangelho e a necessidade da nossa teologia trazer resposta à sociedade nos dias de hoje, entendendo que Jesus está voltando e o tempo está curto. Eu e você essa noite somos chamados a despertar os que ainda dormem. Há algo para se comer, e o que deve ser comido? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra alimentou o profeta. Essa palavra ela era como um rolo, um rocambole. Que delícia de rocambole da minha mãe. Lembrei dele. Depois ela faz para nós. Doce de leite. Queridos, é preciso entender que é preciso comer. Rocambole da mamãe é gostoso, é delicioso, mas a palavra, ela foi como mel. Olha lá no final do capítulo 3, verso 3. Na minha boca era doce como mel. Queridos, a igreja, as pessoas não têm prazer em comer da palavra. É mais fácil comer um versículo na rede social que alguém me manda, ou eu só replico para alguém como um ato religioso daquele dia. É preciso comer da palavra. Abra a boca e come. Verso 9: então olhei, e eis que certa mão me estendia e me entregava. Nela se achava um rolo de um livro, e ela desenrolou diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora: não coma palavras vazias, não coma folhas em branco, não coma de quem não tem autoridade na sua vida, não coma de quem não tem profundidade na sua vida. Naquelas folhas estava escrito frente e verso, para você entender. No rolo estava escrito o que, pastor? O que estava escrito? Final do verso 9. Quem fala aí? Alguém me ajuda aí. Vê se você está atento. Coisa boa de comer, hein? Espetáculo, né? O que o Senhor vai te dar para comer essa noite? Lamentações, gemidos e ais. Pastor, não quero comer esse trem não. Decisão é sua. Decisão é sua, querido. Quando você come, lamentações, juízos e ai são na boca daqueles que comem como mel. Pastor, mas por que eu tenho que comer lamentações, gemidos e ais? Querido, você foi chamado para ser servo, você foi chamado para servir, você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. São as lamentações das pessoas, a tristeza, a amargura das pessoas. É melhor comer dos outros que ser comido pelos outros. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu prefiro comer das suas lutas, das suas dores, dos seus ais. Você entende o que eu estou falando? Quando você come, quando você é servo, quando você serve, quando você se coloca nesse lugar de servidão,
Aquilo que é problema dos outros vira crescimento, vira experiência, vira alimento, vira força, vira graça, vira misericórdia, vira ação de Deus, vira milagre, vira transformação. O povo está doente porque ninguém quer comer lamentações, gemidos e ais. Ninguém quer comer. A casa rebelde, a igreja se coloca numa condição de entretenimento. Igreja boa tem um monte de coisas, um monte de ativismo, um monte de etc e coisas. Não estou falando isso para justificar algumas necessidades e limitações nossas como ministério. Eu estou te falando aquilo que é bíblico, aquilo que é profundo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa arder no meu coração e no seu. Sabe por que nós sentimos tantas dores, tantos maus e tantas náuseas de tantas coisas dessa vida? Porque a gente não está se alimentando da palavra. Eu não como a palavra, eu não sei lidar com o que está escrito nela, que são lamentações, gemidos e ais. Verso 1: Filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, coma logo. Você não entendeu que é para comer? Coma. Depois vá falar à casa de Israel. Nós precisamos do Espírito Santo para ser enviado. Nós precisamos da palavra antes de ir. Tem pessoas que se frustram no ministério porque querem ser, querem fazer e queimam etapas. Não alimentam da palavra, não tem uma vida com Deus, não tem uma devocional, não tem uma profundidade, não tem conhecimento. Coma esse rolo e depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Queridos, se nós estivéssemos no tempo bíblico, depois quem quiser ver minha Bíblia aqui, eu fiz um complemento bíblico, e não é heresia não, tá? Eu vou explicar para você entender, desperta, senão você vai achar que eu estou fazendo heresia. A Bíblia a gente não deve adicionar nada na palavra, ok? Mas o que os copistas faziam, eles iam lá e colocavam um aspas, como é que fala? Uma chave, né? Mostrando que aquilo ali era algo dele, era um entendimento. A Bíblia é para ser rabiscada, irmão. Se alguém fosse copiar isso aqui, ia gostar do que eu escrevi. Eu vou ler minha versão segundo o pastor Alisson. Verso 3: E me disse, filho do homem, coma e encheu o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel e amargo para quem me ouviu. Por quê, pessoal? Porque quando você alimenta da palavra, quando você tem profundidade na palavra, você vai ser sal. E sal arde. Sal é remédio. Sal cicatriza. Remédio bom é o remédio amargo. Então, quando você come aquilo que é doce, quando você se prepara, querido, se eu não tivesse me preparado ao ministério, o ministério me seria pesado. Estão entendendo?
Se eu não tivesse me preparado, o ministério seria, não que não seja, mas seria muito mais. Quando você se prepara, a coisa fica mais leve. Vou fazer uma corrida, pegando o Alessandro aqui, vou fazer uma corrida de 21 quilômetros. Você sai e corre e faz uma corrida de 21 quilômetros? Não, você se prepara. Quando você se prepara, quando você vai fazer a corrida, ficou mais leve. Foi difícil? O sol castigou? Castigou. Mas foi muito mais fácil. Eu saí para um chamado, para um ministério. O que eu preciso fazer? Eu tenho que alimentar a minha vida. Eu tenho que beber dessa palavra. Eu tenho que comer dessa palavra dia e noite. Se eu como, fica mais fácil. Se eu exerço o meu papel, se eu me coloco no lugar que eu devo colocar, fica mais fácil. Pastor, por que as coisas às vezes é muito torta, muito pesada na minha vida? Porque você não se prepara. Porque você não tem comido o tanto que você precisa comer. A palavra de Deus fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. E eu pergunto para você: como que nós temos sede? Quando nós exercitamos. Pegar o Alessandro de novo, quando ele sai para correr, ele tem mais sede do que um dia normal, porque ele está gerando essa necessidade de reposição. Então, quando você se coloca comendo lamentações, gemidos e ais, mais sede você tem, mais necessidade de resposta. Quem tem sede, vem a mim, beba. Abra comigo em Tiago 1, verso 2. Tiago está lá no final do Novo Testamento, depois de Hebreus, Tessalonicenses. Tiago 1, 2. Enquanto você acha aí, isso aqui foi assunto hoje na nossa escola bíblica. Pena que a igreja perdeu a visão da escola bíblica. Irmãos, eu estou orando para Deus trazer outra geração que queira escola bíblica. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu estou orando para Deus trazer outra geração que queira entender a necessidade da escola bíblica. Estou orando a Deus por isso. Hoje na escola bíblica nós iniciamos a leitura do livro de Tiago. Nós tínhamos terminado o livro de Judas, que é irmão de Jesus, e agora começamos Tiago. E na leitura de hoje nós lemos isso aqui. Eu quero reavivar esse assunto, não como escola bíblica, mas aplicando o texto. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. Lembra de comer lamentações, gemidos e ai? Parece loucura. O Evangelho é loucura, irmãos. O Evangelho não segue uma linha de raciocínio humano. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E se você não se renovar nesse coração, alma e espírito e mente, se você não trouxer essa renovação para a sua vida, você não irá conseguir entender a visão, o chamado e a missão de Deus para a igreja nos dias de hoje.
Meus irmãos, olha o que o Tiago está dizendo, que loucura, esse cara deve ser doido. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passar por muitas provações. Quem aqui quer passar provação? Quem aqui? Alguém? Alguém aqui? Só eu e a Eloá? Ninguém quer passar por provações, irmãos. Ninguém quer. Mas ao cristão é imperativo, é algo que é para mim, para você, passar por provações, por desafios, e com alegria. Com alegria. Pastor, tem tá ruim. Tá bom, tô indo. Difícil. Irmão, será que é fácil comer lamentações, choros e ai? Será que nós não compadecemos das pessoas que estão vivendo desafio? Será que isso não, de uma certa forma, não nos dói? Saber que queridos nossos estão em dificuldade não nos incomoda? Claro que incomoda. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não é uma, não, várias. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança ou paciência, algumas traduções. Ora, a paciência ou a perseverança deve ter uma ação completa. Esse lugar que o cristão precisa estar permeado. O lugar que o cristão está precisa estar destacado, marcado, bem claro, que é um lugar de fé. Fé é uma certeza naquilo que não se espera, naquilo que não é possível ver. Isso é algo imperativo. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa, para que vocês sejam perfeitos. Não existe cristão perfeito que não provou das lutas, das provações, que não comeram os ais. Não existe cristão íntegro que não passa por essas coisas. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Irmãos, o Evangelho é loucura. Ou você abre mão, ou você fica em pé, como lemos ali em Ezequiel 2:1, ou você senta e seja casa rebelde. Não tem medo. Não tem medo. A pior coisa que a gente faz é brincar de crente. Vira tempo perdido. O Evangelho não tem proposta de carro zero, apartamento. Não tem isso não. Há uma visão de algo espiritual e de algo muito grande para os nossos dias. Há uma direção muito clara de caminharmos para frente. Há uma necessidade de se ficar de pé. Há uma necessidade de uma experiência de aprender a ouvir ao Senhor, de ativar os nossos ouvidos para ouvir ao Senhor.
Se você, como Ezequiel, nasceu para ser sacerdote e falar a Deus, ao invés de ouvir a Deus como profeta, isso passa por uma transição, por uma transformação. Mas eu te asseguro uma coisa: a proposta do Senhor, quando comemos da palavra, somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra que nós comemos se torna mais doce que mel, ou doce como mel. Não posso alterar o texto. Doce como mel. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Pai, a tua palavra, ela é viva, a tua palavra, ela é eficaz, a tua palavra, ela é penetrante, a tua palavra é poderosa. Pai, como profeta do Senhor, eu profetizo sobre cada vida neste lugar. Pai, eu profetizo novos tempos. Pai, eu profetizo vidas ministeriais. Pai, eu profetizo sobre família. Pai, eu profetizo ministérios. Pai, eu profetizo nesse lugar novas igrejas, não por divisão. Pai, eu profetizo nesse lugar novos pastores, profetas, profetisas, levitas, servos. Pai, eu profetizo nesse lugar casamento. Pai, eu profetizo nesse lugar vida abundante. Pai, eu profetizo nesse lugar ministérios. Pai, eu profetizo nesse lugar transformação. Pai, eu profetizo nesse lugar cura. Pai, eu profetizo cura da alma, cura do espírito, cura do emocional. Pai, eu profetizo nesse lugar um novo tempo. Pai, como profeta do Senhor, Pai, eu profetizo sobre esse lugar novas experiências com o Senhor, profetizo crescimento, profetizo graça sobre graça. Pai, eu profetizo aqui mestres da tua palavra, ó Pai, entendedores aqui, Senhor, do teu evangelho. Pai, pessoas com visão, com atendendo o seu chamado, a tua missão. Pai, esse dia que essa noite é histórico, Pai, esse dia que é grande e esse dia que é maravilhoso. Pai, Pai, aqui aqueles que me ouvem, Pai, possam ser despertados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Teu Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, Pai, seja sobre cada um deles. Oh Pai, que o Senhor possa, Deus, vir sobre cada vida aqui essa noite. Oh Pai, opera aqui o Teu querer. Oh Pai, opera aqui, oh Deus, o Teu realizar. Oh Pai, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. Pai, nós repreendemos no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, casa rebelde. Pai, nós repreendemos, nossos filhos não são casa rebelde, nossos parentes não são casa rebelde. Pai, nós profetizamos um novo tempo. Oh Pai, profetizamos um agir do Teu Espírito. Pai, que sejamos cheios da palavra, que possamos comer da palavra com sabedoria para alcançar, para conquistar, para fazer, para direcionar, para instruir. Oh Pai amado, em nome de Jesus. Oh Senhor, desperta, Senhor, o Teu povo, desperta, Senhor, a Tua igreja para esses dias. Oh Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor a fazer. Pai, seja o Senhor a fazer. Pai, seja o Senhor a fazer, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.